Fala galera, beleza? Se vocês querem ver vídeo todos os dias da semana, peço para que vocês se inscrevam no canal. Nos ajude a monetizar o canal chegando aos 1.000 inscritos para ter mais conteúdo todos os dias. Peço essa ajuda para vocês. Grande abraço e bora pro vídeo. Boa noite. Há 4 dias atrás, eu fui internado no hospital da minha cidade, com problemas cardíacos. Minha pressão estava alta, minha cabeça parecia que iria explodir, meu peito pegava fogo, e cada batida do meu coração era como se alguém cravasse uma tora de madeira em mim, como se eu fosse um vampiro. Tive que passar aquela noite em observação. No outro dia, me deram alta. Claro, caso contrário eu talvez não estivesse relatando minhas memórias aqui. Acontece que o que eu quero dizer é muito perturbador. Algo que mexeu muito comigo. E que ninguém, para quem contei, acreditou. Talvez você acredite, talvez não. Mas sei que o que eu vi foi verdade. E sei que pode acontecer com qualquer um. Assim como vai acontecer comigo algum dia. Eu e minha família não temos plano hospitalar. Por isso, sempre que precisamos de um atendimento médico, usamos o cartão do SUS, dado pelo governo. O quarto do hospital da minha cidade é uma verdadeira desgraça. As paredes são imundas, manchadas, sabe-se lá com o quê? Teias de aranha pendendo no canto do teto. E quando há um ventilador de teto, ele faz mais barulho do que ventila. Por outro lado, o chão com aqueles ladrilhos vermelhos que doem a vista, sempre exalam um cheiro forte de detergente, como se aquilo bastasse para eliminar os vírus. Na ala hospitalar em que fiquei, eu tive que dividir o quarto com pelo menos mais 4 enfermos. Quando as famílias vão visitar, aquilo vira uma fila de banco no dia do saque da aposentadoria. Ninguém se escuta. O cheiro de perfume barato misturado ao suor e cigarro é horrível. É bem movimentado. Porém, é um dia alegre para os enfermos. Afinal, ficamos sozinhos por longas horas. Mas naquele dia, só havia eu, minha mãe que me acompanhava e uma menina ao lado. Ela estava grávida, porém não estava ali para parir, pelo que disseram. Ela havia sofrido uma queda enquanto descia da moto de seu companheiro, e o barrigão dela havia batido no solo. Quando eu fui levado para o quarto, ela já estava lá. Havia uma senhora sentada aos pés da maca dela, que chorava bastante, e um homem ao lado dela, que não lhe tirava os olhos. A menina dormia. Estou dizendo menina, porque é o que literalmente ela era. Depois que a senhora que a acompanhava nos falou que era a mãe dela, ela nos contou o que havia acontecido. Nos falou que a menina se chamava Larissa e que tinha apenas 15 anos. A velha contou que a menina não acordava mais desde a queda e que os médicos haviam feito uma cirurgia para retirar a criança que havia morrido dentro dela. Nesse ponto, a velha chorava bastante. Minha mãe tentava confortar, até que ela se recompôs e disse que não sabia se ela acordaria logo, ou se sobreviveria. Ela havia perdido muito sangue com a morte da criança. Internamente, a senhora disse que ela chegou ao hospital com muito sangue escorrendo pela vagina. À noite, eu tentava dormir, porém eu não conseguia.
pois alguém se levantava de dor no quarto ao lado. Olhei para minha mãe, que dormia em uma das macas vazia. A senhora, mãe da Larissa, dormia em uma cadeira de plástico, do lado da filha, segurando sempre a mão dela. A cabeça da velha estava afundada em seu peito, e o ronco fraco denunciava que, mesmo imóvel, ela estava viva. Já Larissa não se movia, nem mesmo fazia barulho. Eu fiquei contemplando a menina, tão jovem e com um rosto que indiscutivelmente, que era moreno, agora estava totalmente pálido. As pernas abertas debaixo dos lençóis, com uma sonda e muitos gases impedindo do sangue da menina jorrar para fora. Depois de algum tempo, os lamentos ao lado pararam. Tudo estaria completamente no escuro, se não fosse pela luz da lua que entrava pela janela, criando um desenho retangular no chão, que eu acompanhei durante algum tempo a trajetória naqueles ladrilhos no chão. Eu não conseguia cair no sono. Em algum momento, o tempo pareceu parar. A luz da lua não mais se moveu no chão, e o vento frio ficou abafado, como se houvesse me prendido em uma sala sem ar. Era ótimo. Eu estava prestes a ter outro ataque cardíaco? Será que era isso? Porém, não era isso. Uma luz azul vinha pelo corredor, ficando cada vez mais forte. E não era uma luz como um farol de carro, intensa, forte, mas sim uma luz agradável, calma, tremulante, como a de uma vela. Só que essa vela emitia uma luz azul. A luz vinha chegando mais perto, e quando parou na porta do meu quarto, era a imagem mais perturbadora que eu já vi ou verei durante toda a minha vida. Era uma figura claramente humana, usando uma capa preta que a cobria inteiramente, com um rosto de caveira, com buracos negros no lugar dos olhos, os dentes todos à mostra. Pela capa, era possível ver, vez ou outra, o rosto de alguém, como uma pessoa atrás de um tecido estendido no varal. Só que as pessoas que eu vi ali estavam desesperadas, gritavam, embora eu não as conseguisse ouvir. A imagem, que eu aqui vou nomear de morte, chegou na porta olhando diretamente para mim. Parecia que sabia que eu havia notado a sua presença. Ela ficou parada, bem ali na porta, me encarando. Havia momentos que eu sentia ela ao meu lado, ou sobre mim, mesmo sabendo que ela estava na porta. Muito estranho. Tudo ficou em uma escuridão total. Não conseguia mais ver a minha mãe, ou as outras macas, só onde a pouca luz da morte iluminava. A porta, os ladrilhos aos seus pés. Minto, não haviam pés. A morte nem ao menos tocava o chão. Minha cabeça doía muito enquanto ela olhava para mim, mas eu senti um alívio muito grande quando, com um movimento rápido, ela decidiu olhar para o local onde a Larissa estava. A morte flutuou calmamente, como para não apagar a chama tremulante que vinha dela própria, até que ela parou ao lado da Larissa. De costas para mim, a morte virou a cabeça 180 graus e começou a bater os dentes. Depois, mais 180 graus e olhou novamente para Larissa. A capa da criatura foi erguida alguns centímetros do chão, e uma criança saía lá de baixo. Um bebê, ainda era um feto, que flutuou e pousou sobre o seio de Larissa. O feto emitia a mesma luz azulada da vela daquela morte. E foi quando eu vi a Larissa em uma forma azulada, um espírito ou uma alma, o que vocês preferirem. Ela se levantou, deixando o próprio corpo.
a morte batia fortemente o seu maxilar. E Larissa estava junto do seu filho. Depois, ela se abraçou com o feto. A menina entrou debaixo da capa da morte, mas não antes de sorrir para mim. Saindo da sala, a morte se virou novamente para mim, em minha direção, me fitando. E mesmo estando em movimento, eu vi a luz azulada desaparecendo pelo corredor do hospital, enquanto ecoava aquele som na minha mente, do maxilar da morte batendo sem parar. Fiquei encarando até aquela luz desaparecer pelo corredor. E o tempo pareceu voltar ao normal agora. E a luz da lua começou a iluminar ainda mais o quarto. Achei estranho, pois depois de alguns minutos eu dormi. No dia seguinte, houve um choro muito grande, pois a mãe de Larissa havia percebido que a menina havia morrido. Eu não consigo explicar se foi um sonho ou se aquilo realmente aconteceu. Até hoje eu me assusto com o que vi. Se você vai acreditar ou não, só depende de você. Essa é a minha história. Acredite se quiser. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem ver o canal crescer ainda mais e postando mais vídeos, se inscrevam e me ajude a crescer ainda mais aqui no YouTube. Até mais!